Olá, pessoal. Nessa aula, nós veremos aí alguns exercícios de juro composto. Então, aqueles exercícios que eu passei para vocês, nós vamos resolvê-los agora. Então, me acompanhe aqui, eu vou abrir uma tela para que a gente possa resolver. Bem, eu acredito que já deva estar aparecendo aí para vocês, né? O primeiro exercício, ele fala assim: aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000 num regime de capitalização composta. Então, a primeira coisa aí que é importante para nós, saber qual é o regime de capitalização. E aqui o exercício fala que é um regime de capitalização composta, ou seja, juros compostos. E aí, se é juro composto, então existe uma determinada fórmula, né, para que a gente consiga resolver esse exercício. Então, a primeira coisa, qual é a fórmula que vai me gerar, né, esse cálculo, sabendo que é juro composto? Então, pessoal, a fórmula do juro composto, ela não é a mesma do juro simples. Então, eu vou anotar aqui a fórmula para vocês, para que a gente possa, então, resolver esse exercício. Então, a fórmula do juro composto é montante igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais o I, que é a taxa. Então, a taxa é a taxa de juros, né? E o T, que é o tempo. Então, aqui pode ser T ou pode ser N. Às vezes pode ser que apareça aqui é um N. N ou T é o tempo, é o período, né, que esse dinheiro está sendo aplicado. Então, basicamente, a fórmula é essa. E o que a gente precisa saber agora é quais são os dados, né, que o nosso exercício ele nos deu. Então, olha lá, ele falou que a quantia aplicada é de 20.000. Então, esse é o capital aplicado. Ele fala também que o período foi de 4 meses. Então, nós sabemos aí que o T, o tempo, é 4 meses. E a taxa é de 0,5% ao mês. Uma coisa importante, pessoal. A taxa e o período, ele tem que estar na mesma grandeza. Então, se aqui são meses, a taxa também tem que estar ao mês. Se aqui for ano, a taxa tem que estar ao ano. Se esse valor aqui, ó, esses dois valores, eles não estiverem na mesma grandeza, então a gente precisa passar esse valor para a mesma grandeza. Eu acredito que o próximo exercício é assim, aí lá vocês vão ver como funciona. Então, beleza, nós temos aqui que o capital, que é o dinheiro aplicado, é de 20.000, certo? Sabemos que a taxa é de 0,5%. E aí, pessoal, aqui é o interessante: 0,5%, eu não posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar no lugar de I, no lugar da taxa, esse valor em porcentagem. Então, esse 0,5% funciona da seguinte forma: 0,5% é a mesma coisa que escrever 0,5 por 100. Então, ó, 0,5% é a mesma coisa que 0,5 por 100. E quando eu faço essa divisão, 0,5 dividido por 100, o que nós teremos é 0,005. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui na fórmula. Cuidado para quando a taxa, ela sempre vai vir, né? Essa taxa, ela sempre vai vir em porcentagem. Então, a gente não pode colocar ela aqui diretamente em porcentagem. Eu preciso primeiro fazer isso aqui, ó. Passar de porcentagem para um número aí decimal, no nosso sistema decimal numérico. Não posso colocar ela em porcentagem. Certo?
Então, o exercício está querendo saber qual o montante. Se ele está querendo saber qual o montante, ele está querendo saber qual é o M. O M é o montante. Então, o M, que é o montante, vai ser igual. Capital. Nós vimos aí que o capital é de R$ 20.000. Então, colocamos aí os 20.000. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa. De quanto é a taxa? Então, nós vimos que é de 0,5%. E 0,5% é o mesmo que 0,005. Fecha parênteses. O T, que é o tempo. Quanto tempo é? 4 meses. Se a taxa está um mês e o tempo está em mês, está tudo certo. Venho aqui e coloco o 4. Certo, agora basta que a gente resolva esse cálculo. Lembrando que a gente sempre faz o parênteses primeiro, né? Então vamos lá naquele parênteses resolver. Então o montante vai ser igual 20.000 vezes. Quanto que é 1 mais 0,005? Então quando você soma, isso vai dar 1,05. Então, somei aí, e isso lembrando que todo esse parênteses está elevado a 4. Então, depois que eu somo, esse número todo está elevado a 4. Agora, nós vamos precisar aí do auxílio de uma calculadora para a gente saber quanto que é 1,005 elevado a 4. Então, pessoal, 1,005 4 vezes, o que significa? Que é fazer 1,005 vezes 1,005 vezes 1,005 vezes 1,005. Então, nós vamos fazer isso 4 vezes. E quando eu faço esse cálculo, vai dar um número bem grande, que eu até fiz aqui, dá 1,02015 0, 5, 0, enfim, dá um monte de número aí. Mas, para nós, o que é interessante? Fazer essa conta lá na calculadora, aí vai me dar um número enorme, né? Aí você já pega esse número enorme, não mexe nele, já multiplica por 20.000. Então, bate lá na calculadora 1,005 elevado a 4, aí vai te dar um número bem grande. Aí você já pega o número do jeito que está e já multiplica, né? Já bate na calculadora a multiplicação por 20.000. Então, isso aí vai te dar. Quando você já pega esse valor e já multiplica direto, né, por 20.000, o resultado também vai me dar um número bem grande. Vai dar assim, ó, 20,403,0100125 e aí por diante. Então vai te dar um número bem grande. O que a gente precisa saber? Que esse número é o valor de m, certo? Por quê? Porque eu fiz 1,005 a quarta, me deu esse número enorme aqui. Aí eu peguei ele do jeito que estava na calculadora e já multipliquei por 20.000, porque é isso que o nosso cálculo está pedindo. Multiplique por 20.000 o resultado dessa potência. Na hora que eu multipliquei por 20.000, me deu 20.403 e mais aí uns quebradinhos. Isso, gente, é o montante. Se é um montante, isso é dinheiro. Se é dinheiro, a gente trabalha só com as duas casas decimais aí após a vírgula, né? Então, se eu vou trabalhar só com duas casas decimais, eu preciso arredondar esse número. E para arredondar para duas casas, basta olhar para a terceira casa. A terceira casa é maior ou menor que 5? Menor, né? Então, se a terceira casa aqui, ó, depois da vírgula, é menor que 5, então a gente fica com esse número nesse formato. Então, arredondando, ficaria 20.403,01. Por quê? Porque eu estou arredondando para duas casas decimais. E para isso eu preciso olhar para a terceira casa decimal.
Então, qual seria o montante da aplicação aí desse exercício? R$ 20.403,01. Logo, uma pessoa que aplicou R$ 20.000 na poupança, depois de 4 meses a uma taxa aí de 0,5% ao mês, ela vai ter lá na poupança R$ 20.000,403. 20.403,01. Ou seja, quer dizer que o montante é o capital mais o juro. Lembra que montante, lá na nossa última aula, a gente falou sobre isso. Montante é capital mais o juro. Então, se nesse caso aqui o capital foi de R$ 20.000, o juro, ou seja, o que rendeu de fato lá na poupança, foi os R$ 403,01. Mas quando eu somo os R$ 403,01 juntamente com o capital aplicado, me dá R$ 20.403,01. Então, lembra aí que montante é capital mais juro. Logo, o nosso juro, se o exercício tivesse perguntado o juro seria de R$ 403,01. Mas ele pediu o montante. Então, eu pego, a fórmula já sai direto, né? A fórmula já me dá o montante direto, que é R$ 20.403,01. Vamos para a próxima. Exercício 2. Uma aplicação especial rende, então olha lá, vamos pegar os dados. A gente tem que a taxa é de 1,5% ao mês. Qual é o regime? Juro composto. Então a gente já sabe que a gente tem que usar a fórmula do juro composto. Certa pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 620. Então, R$ 620 é o valor aplicado, então isso é o capital. Durante 2 anos, ou seja, aqui é o período. Então, período de aplicação. Então, determine o montante. Então, mais uma vez, está querendo o M, né? O M de montante. Lembrando que a nossa fórmula para juro composto é M de montante é igual capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Aí, pessoal, vamos então colocar esses valores aqui na fórmula. Capital. Qual foi o dinheiro aplicado? R$ 620. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa. A taxa é de 1,5% ao mês. Eu vou vir aqui e colocar 1,5 para a taxa? Não, né? Lembra que eu falei para vocês no exercício anterior que essa porcentagem, antes de colocá-la aqui, eu tenho um cálculozinho para fazer. Qual é? Então vamos fazer ele aqui no cantinho, ó. 1,5% é a mesma coisa que 1,5 por 100. E quando eu pego 1,5%, ou seja, 1,5 dividido por 100, quando você faz essa divisão, vai te dar 0,015. Então, na verdade, é esse valor aqui que eu vou colocar aqui no lugar de I, ó, na taxa. Então, eu não posso colocar o I em porcentagem. Eu preciso passar ele primeiro para o nosso sistema aí decimal. Então, fica 0,015. É elevado. Então, aqui é o T de tempo, né? Então, 2 anos. Eu vou vir aqui e colocar 2. Se eu colocar 2 aqui, pessoal, de 2 anos, vai estar errado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a taxa tem que estar na mesma grandeza do tempo? Se a taxa está o mês e o tempo está em anos, então não dá para fazer esse exercício nesse formato. Então eu não posso vir aqui e colocar 2 anos sabendo que eu coloquei a taxa ao mês. Então eu não vou colocar 2. Eu tenho que fazer uma conversão de período. Então, ó, 2 anos equivale a quantos meses? Então, se um ano tem 12 meses, 2 anos vão ter
24 meses. Então, o período que eu vou colocar não é 2 anos, eu vou colocar 24 meses. Por que que eu precisei colocar 24? Porque a minha taxa está ao mês, né? Então, agora, taxa ao mês e o período também ao mês. Agora sim eu posso resolver esse exercício. Então, lembra que quando a taxa e o período não estiver na mesma grandeza, você precisa passá-los para a mesma grandeza. Então, 2 anos equivale a 24 meses. Então, 24 meses com uma taxa ao mês. Agora sim, nós podemos resolver esse exercício. Então, o montante vai ser igual 620 vezes 1 mais 0,015 é 1,015. Lembrando que esse parêntese aí, ó, todo esse parêntese estava elevado a 24, então eu preciso elevar tudo isso a 24, certo? Agora vamos pegar a calculadora e fazer essa potência. Quanto que é 1,015 elevado a 24? Então, eu vou fazer 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015 vezes 1,015 vezes 1, ou seja, eu vou fazer isso 24 vezes. E aí eu já fiz aqui, a resposta seria 1,4295 02811 e assim por diante. É um número aí bem grande. Mas lembra que eu falei para vocês no exercício anterior? Faz o cálculo da potência na calculadora, aí vai te dar um número enorme. Você vai pegar esse número do jeito que tá, você não vai apagar ele da calculadora, não. Do jeito que tá lá na calculadora, você já multiplica ele por quanto? 620, né? Porque o resultado dessa potência eu não tenho que multiplicar por 620. Então, bate lá na calculadora essa potência. A resposta que der, você já aperta o botão do vezes e já faz vezes 620. Então, já faz direto. E aí, quando você faz isso, a resposta aí vai te dar 886 vírgula do 29174 e assim por diante. Esse é o montante, certo? Montante é dinheiro. Se é dinheiro, dinheiro a gente trabalha só com 2 casas decimais. Então eu preciso arredondar esse número. Se eu preciso arredondar ele para 2 casas decimais, ou seja, 2 casas depois da vírgula, olha para a terceira casa. Terceira casa é 1. 1 é maior ou menor que 5? Menor, né? Então você vai simplesmente excluir isso aqui, ó, apaga. Então vai ficar 886,29. Ou seja, o montante gerado aí nesse exercício é de 886,29. Então, essa seria aí a nossa resposta. Então, se você pegar R$ 120 e aplicar durante 24 meses a uma taxa de 1,5% ao mês durante 2 anos, isso vai te render ao final de 2 anos o valor de R$ 886,29. Próximo exercício. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000 num regime de capitalização composta, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês? Então, quais são as informações importantes? Que o capital aplicado foi de 20 mil, a capitalização é um regime de juro composto. Então, isso é muito importante porque é isso que vai definir qual é a nossa fórmula que a gente vai usar. O período é de 4 anos
e os juros é de 3% ao mês. Então, a gente já tem um probleminha, ó. Taxa está ao mês e o período está em anos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o período para mês, porque tanto o período quanto a taxa tem que estar na mesma grandeza. Então, 4 anos é a mesma coisa, equivalente, né? A gente não fala que é igual, na verdade, isso aqui é equivalente. 4 anos é equivalente a 48 meses. Então, basta pegar, se um ano tem 12 meses, multiplica 12 vezes 4, vai dar aí os 48 meses. Certo. Continuando. Se eu sei que a capitalização composta, se é juro composto, então a fórmula é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Agora, eu vou pegar e colocar os valores, né? Montante é igual. Capital, 20 mil. Vezes, abre parênteses, 1 mais. De quanto é a taxa? 3% ao mês. Lembra lá da nossa regrinha, da nossa continha que a gente precisa fazer antes. 3% é a mesma coisa que 3 por 100. E 3 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,03. Então, o valor que eu vou colocar aqui não é em porcentagem, né? Eu preciso passar isso para o sistema, nosso sistema decimal. E agora o tempo é 4 anos, mas eu não vou colocar 4 anos, porque se eu colocar 4 aqui anos, a taxa e o tempo não vão estar na mesma grandeza. Então, na verdade, 4 anos tem 48 meses. Então, agora, a taxa está ao mês e o período também está ao mês. Então, agora sim eu consigo resolver esse exercício. Montante é igual 20 mil vezes 1 mais 0,3, 1,003. É elevado a 48. Então, mais uma vez... Não, aqui a gente não precisa de colocar parênteses mais não. Deixa eu... Já estou somando. Embora não estaria errado colocar o parênteses não, tá, pessoal? Certo. Então, 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 48. Vamos agora fazer esse cálculo. Então, 1,03 elevado a 48 é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, 48 vezes. Claro que a gente não vai fazer isso um por um, né? Na calculadora aí existe um botão, se você estiver usando uma calculadora científica, vai ter lá um botãozinho que é um chapéuzinho, assim, ó. Então, esse botão aqui significa elevado. Então, você vai fazer 1,03, aí aperta o botãozinho de elevado a 48. Então, quando você faz esse cálculo na calculadora, se for uma calculadora científica, por exemplo, ele já vai te dar o resultado, né? Quer dizer que ele vai entender, a calculadora vai entender que você está querendo pegar 1,03 e elevar na potência 48, que é fazer essa conta aqui. E aí, quando a gente faz isso, o resultado é 4,1322518 e assim por diante. Como eu disse, do jeito que aparecer lá na calculadora o valor, independente de quantos números tenham, você já vai fazer uma multiplicação direta. Assim que você bateu aqui essa resposta, te deu, fez a potência, te deu essa resposta, já pega o valor todo, do jeito que está, e multiplica por, no nosso caso, 20 mil. Então, já faz essa multiplicação aí, ó.
Do jeito que está aqui, já bate lá o vezes e faz vezes 20 mil. Quando você faz esse cálculo, a resposta final vai te dar 82.645,035,8,5,2,0 e assim por diante. Esse é o valor, pessoal. Então, a gente encontrou aqui a potência, pegamos esse resultado, já multiplicamos por 20 mil, e aí isso me gerou o montante de R$ 82.645 e uns quebrados. Aqui eu preciso, como é dinheiro, deixar apenas duas casas decimais. Então, se eu quero duas casas decimais, você precisa olhar para a terceira. A terceira, que nesse caso, ela é maior que 5. Se ela é maior que 5, então o que a gente vai fazer aqui nessa casa? Somar uma unidade. Então, sempre que a casa da frente for maior que 5, você soma uma unidade na anterior. Então, vai ficar 82.645,0. Então, era 3. Como aqui é maior que 5, soma uma unidade. 3 mais 1, 4. Então, esse é o valor arredondado. Então, o montante aqui no exercício 3 vai ser de R$ 82.645,04. Então, esse valor é o valor que você vai ter aí após 4 anos em um regime composto, né? Aplicando aí R$ 20.000 com essa taxa de 3% ao mês. Certo? Vamos então para a próxima e última questão. Determinado capital gerou após 5 meses. Então, a gente já tem o nosso período. Ele é de 5 meses. Um montante de R$ 600. Então, o nosso capital é R$ 600. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, então a gente já sabe que a taxa é 2% ao mês, determine o capital. Então, olha lá, pessoal, o nosso exercício agora, ele deu o montante e ele está pedindo o capital. Então, esse, diferente dos demais, o que ele está querendo saber é o C, que é o de capital. A gente não tem o capital, mas o exercício ele nos deu o montante. Ele fala que o montante é de R$ 600. Ou seja, o valor final eu já sei. Eu também sei a taxa. A taxa é de 2%. E 2% equivale a 0,02. Então, taxa é 0,02, o M de montante é 600 e o tempo é de 5 meses. A taxa está ao mês, o tempo está ao mês. Então, tudo certo. Aqui não vou precisar fazer nenhum cálculo, né? Já está pronto. Então, agora é só jogar na fórmula. Lembrando que a fórmula, como é um juro composto, aqui não está falando, né? Determina o capital, montante. Está falando só. Aqui, pessoal, não disse que o regime é de capitalização composta, não. Mas esses 4 exercícios que eu peguei, todos eles, a ideia é que a gente faça com regime de capitalização composta. Então, nós vamos considerar, porque aqui eu deveria ter colocado, né? Que são juros compostos. Mas, como não está falando, a gente vai considerar que é, porque esses 4 exercíciozinhos, a proposta era que a gente resolvesse ele todos na capitalização de juro composto. Beleza, então a nossa fórmula está aí, capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Basta substituir os valores. Quanto que o M vale? M, que é o montante, o exercício nos deu, montante, R$ 600.
Então, no lugar de M, eu vou substituir por 600. Capital eu tenho? Não tenho capital, é o que eu estou tentando encontrar, né? 1 mais a taxa, 0,02. E o tempo é 5 meses. Certo? Resolvendo. 600 é igual. Capital vezes 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 5. Então, quando eu resolvo isso na calculadora, vai te dar um número enorme. Então, vamos aí fazer 1,02 elevado a 5. Eu fiz aqui e deu mais ou menos isso aqui, ó, 1,0408032 e assim por diante. Vai te dar um número bem grande quando você faz 1,02 elevado a 5. O que eu tenho que fazer aqui agora, pessoal? Eu tenho um C, que é o capital, que é o que eu quero achar. Ele está multiplicado por esse número todo aqui. E do outro lado eu tenho 600. E eu quero achar o valor de C. Se eu quero achar o valor de C, eu preciso isolar esse C. E para isolar esse C, eu tenho que passar todo esse número aqui para o lado de lá. Quando eu passo ele para o lado de lá, ele está multiplicando, certo? Quando esse número vem para cá, ele tem que vir o inverso da multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 600 dividido e pegar tudo isso e passar aqui para baixo. Ó. Então, vai ser 1,104080 e assim por diante. Vou colocar todo o número aí. E vai sobrar o que do outro lado? Só o C. Então, todo esse número, eu passei ele lá para baixo, ó, dos 600. Por quê? Porque se ele estava multiplicando, quando eu passo ele para o outro lado, ele tem que ir o inverso, que é a divisão. Aí agora eu isolei o C, que é o que eu estou querendo achar. Ó, eu quero achar o capital. Então, basta eu pegar os 600 e dividir por todo esse número, que é a mesma coisa. Lá na calculadora, como que você vai fazer? Você vai pegar 1,02 elevado a 5, vai resolver essa potência. O valor que você encontrar, você já vai bater na calculadora 600 dividido pelo valor que você encontrar, porque assim vai ficar mais fácil. Então, faz a potência, bate a potência aí na calculadora, vai te dar o resultado. Aí, do jeito que o resultado estiver lá, não mexe nesse resultado. Pega 600 e divide pelo resultado encontrado. Porque tudo isso aqui, pessoal, esse valor, isso aqui, não tem que vir aqui para baixo dos 600. Se ele está multiplicando, ele vem aqui para baixo dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por tudo isso aqui. E aí, quando eu faço isso, a resposta encontrada é, quando eu pego 600 e divido por todo esse número, vai dar, deixa eu fazer aqui no cantinho primeiro, ó. 5, 3, 4, 3, 4, 3, 8, 4, 8, 5 e assim por diante. Mas eu só quero, lembra que isso é dinheiro, né? Eu estou achando o C, que é o capital. Se isso é dinheiro, eu só preciso das duas primeiras casas. Então, eu tenho que olhar para a terceira casa. A terceira casa é maior que 5. Então, eu tenho que acrescentar uma unidade no 3 aqui. Porque para arredondar, a regrinha é assim. Então, duas casas. Se eu quero duas casas, olho para a terceira. Se a terceira é maior que 5, acrescento uma unidade na casa anterior. Então, se era 3, vira 4. Então, essa é a nossa resposta. 543,44 centavos. Esse é o valor
do capital. Posso escrever que então que capital é 543,44 centavos. Então esse era o valor que o exercício queria, que é o nosso capital. Bem, pessoal, assim, a principal diferença, né, as pessoas perguntam, qual que é a diferença de um juro composto com um juro simples? Quando você está trabalhando no regime de capitalização simples, com o juro simples, então o seu juro, ele só vai ser contabilizado lá no final do período. Então, ou seja, se eu te emprestei R$ 100 e você ficou com meu dinheiro durante 5 meses, eu só vou fazer o cálculo do juro, eu só vou fazer aí o valor acrescido de juro no final dos 5 meses. Então, te emprestei R$ 100, você ficou com esse dinheiro durante 5 meses, então lá no final do quinto mês, eu aplico o juro nesse dinheiro, e aí você me passa o dinheiro acrescido do juro. Então, esse seria o juro simples. Já o juro composto é juro em cima de juro. O que isso quer dizer? Que se eu te emprestei R$ 100 durante 5 meses, eu vou aplicar o juro no primeiro mês, aí depois no segundo mês eu vou aplicar juros de novo, no terceiro mês eu vou aplicar juro de novo, no quarto mês eu vou aplicar o juro de novo e no quinto mês eu vou aplicar o juro de novo. Qual que é a diferença então? De forma prática, para dizer, né? O valor que você vai me passar é bem maior no regime de capitalização composta. Porque se eu estou aplicando o juro todo mês eu estou fazendo juro em cima de juro, juro em cima de juro, juro em cima de juro, então quer dizer que no final de 5 meses, você vai precisar me passar mais dinheiro, ou seja, um maior valor do que no regime de capitalização simples. Então, para quem está pegando dinheiro emprestado, qual que é melhor, o simples ou o composto? O simples, então, para quem está pegando o dinheiro emprestado, por exemplo, você vai lá no banco e pega um dinheiro emprestado. Então, para quem está pegando o dinheiro emprestado, o melhor regime de capitalização é o simples, porque o juro só será aplicado no final dos meses aí, ou dos anos que você ficar com esse valor. Agora, para quem está emprestando o dinheiro, é muito melhor o regime de capitalização composto, porque o juro, ele é todo mês, né? Todo período você faz juro em cima de juro. Então, no final de todo o processo, aí, de todo o tempo que o dinheiro fica aplicado, você vai receber uma quantia muito maior nesse regime de capitalização composta. Então, basicamente, é essa a diferença, né? Eu espero que essa aula ela tenha sido aí proveitosa, que vocês tenham, né, de certa forma, aí, sanado as dificuldades de vocês com esse conteúdo. E na próxima aula, lembrando que eu vou passar um outro conteúdo, vou passar as atividades para que vocês possam resolver e assim a gente dá continuidade na nossa disciplina. E aí sempre eu venho aqui resolvendo esses exercícios propostos. Então, é isso. Eu desejo a todos vocês aí bons estudos nessa turma de logística. Eu espero que, de certa forma, esses conteúdos que nós estamos vendo traga para você um benefício, né, de conhecimento nessa área financeira, empresarial, ainda mais para vocês do curso de logística, que de fato isso é muito importante, né, saber fazer esses cálculos, entender um pouco mais sobre essa parte financeira. Então, qualquer coisa, eu estou disponível aí no fórum, podem me procurar, digita lá a sua dúvida no fórum, que na medida do possível eu respondo aí todo mundo. Então, era isso. Espero que vocês realmente tenham gostado e eu desejo aí a todos uma excelente semana e não esqueçam de procurar outras videoaulas de outros professores. Se você ainda está com dúvida, dá uma olhada lá no YouTube, que eu acredito que tem muitas aulas sobre juro composto que você pode utilizar e que vai te dar essa visão, né, mais ampla sobre o conteúdo, com diferentes professores, diferentes metodologias, e aí
fica mais fácil de compreender esse conteúdo. Então, até mais e tchau, tchau.